Para a gente fazer aqui uma pequena apresentação, uma pequena introdução sobre o curso de precificação, a gente precisa demonstrar as origens dessas preocupações. Aqui no escritório, quando a gente está finalizando a parte contábil de um cliente, para emitir balanço, balancete, DRE, que é demonstrativo de resultado do exercício, a gente vai consolidando ali todas as vendas, compras, impostos pagos, despesas, folhas e demais lançamentos. E isso tudo consolidado vai nos demonstrando a rentabilidade da loja, a liquidez da loja, a margem final da loja. E aí a gente começa a se deparar com margens cada vez mais espremidas, em alguns casos até negativas. E quando essas margens estão espremidas e até negativas, fica evidente o problema na precificação. Porque a precificação é a porta de entrada dos seus recursos financeiros. Então a precificação ela precisa ser vista como um pilar de sustentação do seu negócio. Porque a precificação ela é uma linha tênue que separa você do lucro do prejuízo. Ela é capaz de determinar se você vai ter ou não condições de arcar com toda a sua operação. Então ou ela te joga para o lado do lucro ou ela te joga para o lado do prejuízo. Entender as variáveis da precificação, as estratégias da precificação é de suma importância. Eu costumo dizer que nós temos duas variáveis da precificação. A variável da oportunidade e a variável da necessidade. A variável da oportunidade significa o quê? Você teve uma compra bem posicionada, o preço no mercado está muito bem posicionado, você tem uma dilatação da sua margem, você tem como ganhar mais nesse produto. Então ganhe. Ganhe. Sua loja não é instituição de caridade. Sua empresa não é do terceiro setor. Sua empresa é uma empresa comercial. E como empresa comercial, ela precisa ferir lucro. Então não é hipocrisia a gente falar que nós trabalhamos em função de lucro. Porque a sua empresa vive de lucro. Então ter essas estratégias é de suma importância para o sucesso do seu negócio. A variável da necessidade, ela se faz presente quando você precisa combater uma concorrência, quando você precisa às vezes fazer uma oferta, ser mais agressivo. Então saber as estratégias da sua oportunidade e da sua necessidade são determinantes para o seu sucesso. Considerando toda a carga tributária, que é significativa, e dentro do lucro real, essa segregação precisa ser feita, porque o seu regime de tributação é débito e crédito, você tem crédito sobre as suas compras e débito sobre as suas vendas. Não entender essa questão tributária é prejudicial para o seu negócio. É prejudicial para a sua rentabilidade. Entender onde você coloca cada imposto e aonde você coloca a tua margem é significativo. Separar a sua parte tributária da sua margem é significativo. Ou tirar toda a parte tributária de dentro da sua margem também é significativo. De forma negativa, mas é significativo. Então entender toda a parte tributária, entender os impostos incidentes sobre a sua venda, que são os seus redutores da receita bruta, como ICM, PIS, COFINS e etc., é de suma importância. Entender o que é um markup, um markdown, entender o que é um PMZ, o que é um custo contábil, o que é um custo real, entender a leitura das informações que o seu RP te apresenta, saber interpretar essas informações, ter uma análise mais aprofundada em relação à sua rentabilidade,
ter as estratégias da rentabilidade por categoria, por produto, por setor. Então o nosso curso traz toda essa bagagem, toda essa estrutura, para que você tenha sim uma melhora significativa dentro do seu resultado. Ter uma boa precificação não significa vender caro. Ter uma boa precificação significa ter estratégia. E é essa estratégia que você vai aprender aqui com a gente. E se você está vendo esse curso é porque você já é um cliente nosso. E como cliente nosso, além desse curso de precificação, outros cursos também serão montados para agregar o seu resultado. Gestão financeira, layoutização, gerenciamento de despesa, dentre muitos outros. Mas eu estou começando pela precificação porque ela é significativa, ela é relevante. Como eu falei e repito, é um pilar de sustentação do seu negócio. E é realmente uma linha tênue que separa o seu lucro do seu prejuízo. E como empresa comercial, eu não preciso nem te perguntar o que você prefere. Se é gerar lucro ou gerar prejuízo. E eu costumo dizer, gerar lucro é difícil, muito difícil. Porque gerar lucro a gente precisa ter estratégia, a gente precisa ter um bom sistema, a gente precisa ter uma boa contabilidade, a gente precisa às vezes ter uma boa estrutura, a gente precisa ter um bom marketing. E para ter prejuízo é fácil. Para ter prejuízo é só não ter nada disso. Então pega a visão. Da forma que a juventude acaba dizendo. Pega a visão. Muitos clientes chegam para nós aqui, oriundos de Simples Nacional, lucro presumido, até lucro real, mas que não sabe precificar. Às vezes faz aquela precificação antiga. Eu compro por 5, ponho 30% de margem, vendo por 6 e alguma coisa. Isso não paga a operação. Você entender a precificação, entender a estratégia da precificação, entender esses conceitos de oportunidade, de necessidade e saber aplicar esses conceitos é determinante. Então bora para o curso? Forte abraço!